presta atenção nesse vídeo que a gente vai exibir agora, olha só. Vem cá, olha só, esse vídeo aí que você viu, ele foi gravado há 5 anos. Quem aparece nessas imagens é a Solange. Ela tá dançando a música Holiday, da Madonna, né? E a Solange, gente, ela é usuária de drogas. Ela estava nesse momento aí, que você tá vendo agora, sob o efeito de crack. Esse vídeo foi viralizando, chegou até quem? Chegou até a Madonna. Aí, desde então, a vida da Solange mudou. Madonna chegou até mesmo a publicar também esse vídeo, né? Repostar o vídeo. E aí, gente, desde então a Solange vem recebendo a ajuda de várias pessoas. Ela foi resgatada das ruas e conseguiu, olha, eu chego a ficar arrepiada, ela conseguiu largar as drogas. Na semana passada, ela concluiu o ensino médio pelo EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Aí, aquela imagem da mulher muito magra, sem os dentes, isso tudo aí ficou para trás. Olha a Solange agora, presta atenção, porque agora ela quer passar no vestibular e cursar psicologia, gente. Hoje ela está empregada, trabalhando como cuidadora de crianças. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês a imagem atual da Solange. Essa é a Solange do passado. A vida dela mudou completamente e a vida da Solange foi marcada por uma grande perda, porque o filho dela, que também era usuário, ele foi assassinado aos 19 anos. Aí, logo após a morte dele, o vídeo foi gravado. Quando a ajuda chegou, ela decidiu aceitar e mudar de vida, né, por ele. Mas a gente sabe que a ajuda não chega para todo mundo, não. Essa é a realidade, tá? É o que o dependente químico só é reconhecido como pessoa pela família. Muitas vezes, nem por ela. E aí, esse é o nosso assunto de agora. Olha só a nova imagem da Solange. Não é de arrepiar, gente? Benza a Deus. Vem cá, participa com a gente no nosso estúdio. Eu recebo aqui a psicóloga Aline Hessel, que veio ajudar a gente nesse bate-papo. Obrigada, Aline, pela sua presença. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. E eu também tenho a honra aqui de receber a Cláudia Polese. Obrigada, Claudinha, pela sua participação com a gente. Vamos lá, você que já teve essa experiência na vida, já passou por uma situação parecida com a da Solange, qual é o seu sentimento ao ver uma cena dessa? Eu fico assim, maravilhada, né? Porque ela alcançou, né? Ela alcançou o objetivo dela, que foi parar. E mesma coisa, hoje eu estou aqui porque o meu objetivo foi olhar pela minha família, né? Porque a minha família olhava para mim sem ter um amor pela minha pessoa, porque eu era um desgosto para minha família. Eu era um desgosto para minha família. Eu não tinha referência como mãe. E hoje eu tenho referência como mãe. Hoje a minha família olha para mim, a minha filha, esses dias, a gente conversando lá em casa, ela falou assim: mãe, eu tenho referência da senhora. Hoje eu posso falar que hoje eu tenho referência, porque você mudou. Né? Porque eu era usuária de maconha, eu usava muita maconha. Eu comia praticamente, né? Mas eu sempre trabalhei, mas eu ia trabalhar, usava maconha. Eu chegava em casa, usava maconha. E isso foi me estimulando para usar cocaína. E eu passei a usar muita cocaína, eu usava todos os dias da minha vida eu estava usando cocaína. Eu cheguei num ponto e falava: meu Deus, eu não aguento mais. E sempre eu pedia a Deus que sempre, da forma que eu vivia, mas eu ia sempre para a igreja. Eu ia sempre buscar o Senhor naquela forma mesmo que eu usando Mesmo usando droga, eu buscava o Senhor, porque eu sabia que um dia eu ia ter força de vontade, né? Porque não basta você ter força, você tem que ter vontade própria e falar: ei, chega, Senhor, me resgata desse caminho, porque eu já não aguento mais. Eu já não aguento mais esse caminho. O que foi crucial para você sair dessa vida? Foi olhar para o meu marido saiu primeiro. Ele caminhou primeiro e sempre que ele ia para a oração, eu ia fumar maconha. Sempre que ele ia para a oração, eu ia cheirar cocaína. E quando eu olhei para ele, eu falei: ele parou, eu também vou parar. E eu parei por ele.
e pelos meus 2 filhos, que eu tenho uns 2 filhos lindos e maravilhosos, graças a Deus, que meus filhos, eles não entraram nesse caminho da droga. Você né? já tinha tentado parar antes? Tinha tentado, mas não conseguia parar. Porque quando você quer parar, sempre tem um adversário que chega na sua porta batendo. Vamos fumar. Vamos cheirar uma cocaína. E muitas das vezes a gente fala no nosso psicológico, na nossa cabeça, fala, eu vou usar uma só vez, mas não faça isso, porque de uma vem vários, você nunca consegue parar. Então, não começa a usar a uma vez, porque essa uma vai 1, vai 2, vai 3, e você não tem parada. Você não tem parada. Aline, a gente vê alguns pontos em comum, né, com a história da Solange, que chegou também naquela situação, ela chegou a morar na rua, chegou a ser mula, né, sair de um estado para o outro carregando droga. Mas o que é crucial, o que é importante essa pessoa ter de apoio ao redor dela para que essa saída dessa vida seja vitoriosa? Roberta, é a pergunta de milhões, né? Porque a dependência química é um dos tratamentos mais desafiadores que a gente tem no acompanhamento psicológico, né? Então, é algo muito difícil, é muito difícil superar, é muito comum ter recaídas. Então, o trabalho que precisa ser feito, ele precisa ser multidisciplinar, com vários fatores. Então, precisa do apoio da família, precisa do acompanhamento médico, precisa do desejo da pessoa. E existem esses outros elementos, por exemplo, como a fé, que particularmente eu considero uma das principais. A resposta que a gente tem para a dependência química com a fé, com as igrejas, é maior do que com os tratamentos psicológicos. Infelizmente, não sei se é infelizmente ou felizmente, né? Mas pelo menos a gente tem ali algo bom. É infelizmente que os acompanhamentos psicológicos não conseguem tamanho resultado, né? Mas, de fato, acho que o que é imprescindível, se a gente fala de força de vontade, também fica uma coisa que culpabiliza a pessoa, e não é só isso, mas isso é fundamental. O desejo da pessoa, a decisão da pessoa em sair dessa situação. E aí, ter objetivos, ter foco, isso pode ajudar. Por exemplo, no caso da Solange, quem filmou ali não foi para ajudar, foi para, na verdade, viralizar, porque achou a situação engraçada. Mas olha como que acabou que teve um efeito positivo na vida dela. Isso foi chegando, viralizando até chegar a Madonna, né? Então, às vezes, essa ajuda pode partir das pessoas que a gente menos imagina. Com certeza. Às vezes quando a gente fala, né, que depende da pessoa, muito da pessoa, né, às vezes podem ter acontecimentos que são gatilhos para o bem. Então, pode ser alguma situação trágica com a morte de uma pessoa, pode ser falas das famílias, pode ser uma ação de terceiros que a gente nem conhece, né? Então, podem ter gatilhos ali do bem, que eu chamo, né, que faz com que a pessoa, não, a partir desse momento, eu vou tentar. Porém, a gente sabe que existem os altos e baixos. Quando a gente fala de dependência química, infelizmente, existem muitas recaídas. Então, um trabalho nesse processo com relação ao dependente químico, existe um trabalho muito intenso com a prevenção de recaídas. Quando a pessoa decide parar de usar drogas, ela precisa também abrir mão de todo um contexto que envolve essas drogas. Vai mudar, sim, os locais que vai frequentar, vai mudar, sim, as pessoas com que vai estar presente. Então, muitas vezes a pessoa olha muito o que ela está perdendo. Estou perdendo esses amigos, eu estou perdendo esses locais que eu vou frequentar, e não consegue dimensionar os ganhos que ela vai ter, que aí só com a experiência mesmo que ela vai conseguir. Você está falando aí, Aline, eu estou prestando bastante atenção nesse vídeo que a gente está exibindo, né? Ela dançando, no momento ali que ela devia certamente estar sob o efeito de droga. A pessoa que filmou, como a gente trouxe aqui já essa informação, certamente foi para quê? Foi para talvez ridicularizar, né, a Solange, o estado que ela estava. E hoje a gente olha, que bom que Solange teve uma mudança de vida, mas o que faz a gente refletir é o quanto essas pessoas são invisíveis para a sociedade. A família pode até enxergar, querer ajudar, mas para quem está ali no dia a dia, trata como se fosse, às vezes, até motivo de piada, né? Pois é, tem um preconceito, uma marginalização dos usuários de drogas de uma maneira
total, sem entender que ali existe uma doença. Né? Eu acho que a escolha, talvez, pela primeira prova, é uma escolha, mas depois a permanência ali não depende só da pessoa. Existem funções químicas do organismo daquela pessoa que, quando existe a ausência da droga, ela entra no estado que a gente chama de fissura, em que existe uma série de reações biológicas, químicas, cerebrais, emocionais, que fazem com que a pessoa entre num quadro de sofrimento tão intenso que ela sabe que só com o uso da medicação ela vai conseguir suprir aquele sofrimento. Então, não é uma falta de força de vontade, não é a pessoa quer ficar naquela situação, não é só um desejo. Existe ali tanto um cegamento que a droga traz, como o próprio sofrimento que a ausência da droga traz, que aí é necessário realmente um acompanhamento, o uso de medicação, uma rede de apoio muito grande. Claudinha, você se sentia invisível também? Eu me senti. Ela colocou até duas colocações que realmente, para a gente ter aquele choque de realidade, algo triste tem que acontecer na nossa vida para a gente viver. Porque esse algo de triste, se não acontecer, a gente fica na mermice. A gente fica ali. Né? Eu morava numa favela, né, daqui mesmo do bairro, não vou citar o nome, né, que todo mundo já sabe, que me vê vai saber. Eu morava numa favela, precisou de quê? Eu saí dessa favela. Porque se eu estivesse lá ainda, eu estava frequentando. Ou, senão, eu já estaria morta. Por quê? Como eu vivia no tráfico de droga, né, nós somos sujeitos a tudo. Eu fui acusada de fazer coisas que eu não fiz, né? Mas como que o diabo é sujo, ele joga na mente da pessoa, aquela pessoa fez isso, mas Deus sabe que eu não fiz. Eu precisei de sair da favela corrida, eu e minha família, né? Fomos expulsos de uma favela. Por quê? Uma coisa que eu não fiz, mas falaram que eu fiz. Porque eu andava no meio dessas pessoas. Então, para mim ser pessoas que eu sou hoje, ser gente que eu sou hoje, eu precisei sair do meio delas. Por exemplo, o medo nessa situação foi talvez ali um empurrão para você sair dessa vida também? Foi um empurrão. E muitas das vezes eu me pegava chorando e perguntava a Deus por que me tirou daquele lugar. Hoje eu vejo... Né, que foi um divisor de água da minha vida. Até um livramento. Foi um livramento, hoje eu vejo. Tem participações chegando aqui. Vamos abrir espaço para o seu comentário? Você aí de casa vive esse drama, viveu, tem alguém na família? Manda pra gente o seu relato. Vamos participar do nosso bate-papo? Tem gente falando boa tarde, assim como eu, ex-dependente também, escravo do crack por 30 anos. Todos são capazes de superar. Basta oportunidade e acreditar. O que se pode dizer como oportunidade? Daqui a pouquinho a Aline vai responder para a gente. Da onde pode vir essa oportunidade? Quem pode dar essa oportunidade? Uma pergunta, tá, Aline? Já vai pensando aí na resposta para ajudar o pessoal de casa. Isso aqui é bonito, aqui está a prova de que o dependente químico tem como mudar de vida, é só ele querer. Eu fui traficante, usava muita droga e quando abandonei a vida do crime, continuei usando a droga, mas graças a Deus também me libertei, a força de vontade de Deus na frente, as pessoas conseguem, né, se libertar. Outro relato também da André de Vila Velha falou, não só a droga, mas a bebida também. Meu esposo faleceu, tem 4 meses de tanto beber. Gente, bebida também é considerada uma droga, inclusive a porta de entrada, né, para muitos casos que a gente já debateu aqui no programa. O Júnior também falando, morei debaixo das pontes de Vitória, na Cracolândia, da Vila Rubim. Hoje estou limpo há 8 anos, graças a Deus. Ô, Júnior, participa com a gente um dia aqui no programa, você vem? A gente vai entrar em contato com você. Tem também um comentário aqui de uma pessoa falar, minha irmã Sônia, né, meu cunhado, faz um trabalho muito bonito, Raimundo, ele disse, com dependentes químicos que moram nas ruas. Já tiraram muitos dessa vida, da dependência das drogas. Tem uma mãe pedindo ajuda, falando, eu estou com meu filho mais velho e quero ajuda, né, de uma internação para ele. Já que essa mãe está pedindo ajuda, Aline, vamos lá. Fala-se sobre oportunidade, porque foi isso que foi dada também a Solange. Ela conseguiu concluir o ensino, né, médio, então ela fez o EJA. Inclusive, agora, ela falou que ela tem planos para entrar na faculdade. O que pode ser considerado uma oportunidade? Por onde começar? É uma palavra bonita, né? Mas na prática...
É algo que é muito pessoal, mas a gente pode dar alguns exemplos. Pode ser uma oportunidade de emprego, pode ser uma oportunidade de casa, pode ser uma oportunidade de acolhimento, pode ser uma oportunidade de escuta, pode ser uma oportunidade de tratamento, pode ser uma oportunidade de começar uma atividade física, pode ser uma oportunidade de começar a estudar. Porque, às vezes, Roberta, a gente pensa, né? Uma pessoa nesse estado como ela estava, para como ela está hoje, são várias mudanças que aconteceram, mas elas não aconteceram todas de uma vez. Provavelmente, ela primeiro foi para uma clínica, para passar por aquela fase que eu falei da abstinência, né? Depois, ela deve ter tido ali algum acompanhamento mínimo com uma medicação psiquiátrica para suportar um pouco essa fase que deprime, que traz uma série de consequências, uma série de transtornos mentais. O uso de drogas traz uma série de consequências de transtornos mentais, ansiedade, depressão, enfim. Então, ela deve ter tido isso. Posterior, deve ter começado, provavelmente, os estudos, cuidar da própria saúde. Então, foi um processo gradativo. Por onde começar, o que primeiro fazer? Logicamente, a primeira coisa é um acompanhamento mesmo médico, né? Acho que essa é uma grande oportunidade que as pessoas podem oferecer, podem generosamente oferecer para as pessoas que estão precisando desse acompanhamento. Olha, gente, são 2h40. Você que está chegando agora aqui no Fala Espírito Santo, presta atenção nessa cena. Essa mulher que você vai ver passando aí na sua televisão é a Solange. A Solange, ela era usuária, né, de crack. Olha a situação que ela chegou, ela estava ali dançando uma música, né, da Madonna. Esse vídeo viralizou, chegou até a Madonna. Agora mostra a Solange hoje. Olha só, 5 anos depois, presta atenção na transformação na vida dessa mulher. Ela aceitou ajuda, né, uma grande oportunidade que foi dada a ela. A Solange se formou agora, olha ela aí, ó, um momento com certeza de muita realização na vida. Se formou no EJA, né, agora ela tem planos de entrar na faculdade também. E hoje a Solange, inclusive, tem um Instagram, tem mais de 70 mil seguidores, ajuda as pessoas também a se libertar, a sair dessa vida. Olha só o antes e o depois da Solange, não é de arrepiar? Olha isso, gente, isso daqui é inspiração, está aqui o exemplo de que é possível sair dessa vida, assim como a gente também recebe aqui a Claudinha, que também mudou completamente de vida, hoje ela também ajuda outras pessoas. Hoje eu sou uma pastora, né, da igreja, pela honra e pela glória do Senhor, né? Tirou eu e meu esposo do tráfico. Hoje nós pastoreamos uma igreja, né, com pessoas. Hoje eu vou em encontro de cura para falar sobre a cura. Eu ministro sobre a cura. Eu sou curada, você também vai ser curada. Qual foi a grande oportunidade que você teve na sua vida? A oportunidade de conhecer Jesus e trabalhar e voltar o que eu era antes de conhecer pessoas erradas. Mas teve alguém que te estendeu o braço, que não largou a sua mão nesse período todo? Assim, muitas das vezes, como eu falei, tem que ter força de vontade e ânimo. Sim, muitas pessoas me estenderam os braços, né? Eu tinha minha patroa que sempre me ajudava, Eu fui presa, né? A minha mãe foi atrás lá, pedi referências, me deram bastante referência, falaram, né, da forma que eu era. Teve uma vez que, quando eu saí da cadeia, eu fui trabalhar, de fazer uma faxina. Então, naquele momento, estavam meus patrões ali, falando, né? Que pessoas assim não têm chance, pessoas assim têm que morrer. E eu com a vassoura na mão, eu parei ali e falei bem assim: ei, vocês estão me vendo aqui? Aí ela olhou assim, eu sou ex-presidiária, então, você quer isso para a minha vida? Ela parou assim: me perdoa, Claudinha, o meu falar. Eu lembro até hoje, ela falando comigo, me pedindo perdão das palavras, porque muitas pessoas olham para um ex-usuário de droga, ex-presidiário, já vai julgando, olha para você e te julga, mas não sabe o que você viveu lá atrás, mas não sabe o que Deus fez com você, que você tem mudança ainda. Mas eles olham para você como se fosse Ela te manteve no trabalho, Claudinha? Me manteve no trabalho, me manteve. Eu fiquei muito tempo na casa dela, 10 anos na casa dela. Isso é uma oportunidade, Aline, isso é importante, por exemplo, né? Você ter essa possibilidade de fazer uma vida nova, porque às vezes as portas se fecham, muitas portas se fecham. Isso é importante? Sim, né? O sistema prisional, ele não resgata ninguém, né? E você poder
oferecer, isso seria excelente, o governo, as prefeituras fazerem parcerias de emprego, para dar oportunidade de emprego, porque essas pessoas, tendo um histórico, seja de usuário de drogas, de prisão, sofrem muito preconceito e as pessoas não querem dar oportunidade, mas são as mesmas pessoas que apontam os dedos para falar que essas pessoas não têm como melhorar. É verdade, né? E aí, mais um exemplo que a Solange nos traz é o do sonho. Eu, assistindo esse vídeo, eu falei, gente, como é importante a gente nunca parar de sonhar. Porque ela concluiu um sonho e agora já está em busca de outro. Isso, de fato, ajuda a pessoa a não ter recaídas, ajuda a pessoa a seguir em frente com o objetivo, a não desistir. Roberta, uma das grandes ferramentas que a gente tem para qualquer tipo de mudança na vida é o que a gente chama de motivação. A gente precisa ter motivação para a gente conseguir fazer algo. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a gente precisa buscar a nossa motivação. E a motivação ela pode ser através de objetivos, né? Então, o estudar pode ser uma grande motivação. Se a pessoa olhar de uma forma que veja isso como uma motivação. Então, o estudar pode gerar para mim mais oportunidades, pode gerar para mim melhores empregos, pode levar para mim mais conhecimento para poder ter um poder de escolha melhor, né? Então, a partir de um objetivo, nós nos motivarmos para alcançar esse objetivo. Então, ter objetivos na vida é fundamental. E a gente pode ter grandes objetivos e diluir esses grandes objetivos em pequenos objetivos. Então, eu quero um dia ter uma profissão. Para isso, eu tenho que fazer faculdade. Para isso, eu tenho que terminar meu ensino fundamental. Então, vamos começar com esse primeiro objetivo. Primeiro objetivo palpável, pequeno, né? Menor, né? Mas tem no objetivo maior lá. E ir passo a passo. Porque daí a gente consegue também nos motivarmos. Porque se ela tivesse apenas o objetivo de ter uma profissão, nossa, como está distante. Até eu alcançar isso se torna muito difícil. A gente não consegue se motivar com tanta facilidade. Mas terminar um EJA, em 1 ano e meio eu termino meus estudos, esse é meu primeiro objetivo. Perfeito. Depois disso, eu penso num próximo. Nossa, muito interessante essa sua fala, Aline. Tem aqui relatos que mais telespectadores participando com a gente, dizendo, boa tarde, estou assistindo um programa sobre dependentes químicos, né, de droga, eu tenho um irmão e eu estou aqui pedindo ajuda. Tem outro relato, sonho com o dia que minha filha largar a bebida, está destruindo a vida dela e também dos filhos. Tem mais um telespectador falando, infelizmente, meu irmão era usuário de drogas, não conseguiu sair, perdeu a vida, a gente fez de tudo. Tentamos várias vezes, mas não conseguimos. A gente sempre ia atrás, mas aí chegou um período, que a gente procurou e não encontrava mais. Aí depois de 2 anos descobrimos que ele tinha sido assassinado, gente. Olha só, que tristeza. Tem outro relato, boa tarde, eu tenho uma sobrinha que está nesse mundo e toda a família está muito triste porque nós não conseguimos tirar ela do meio. Claudinha, você que viveu isso, qual é a dica? O nosso tempo está acabando, mas qual é a dica para a família ajudar? Em primeiro lugar, como ela falou, é oportunidade, né? Porque quando a gente quer sair desse momento, a gente quer oportunidade de trabalho. A gente quer oportunidade de emprego, de ocupar a mente, porque você tem que ocupar a mente de uma forma que você não vai pensar no caminho da droga. E é isso que está faltando. Antes de eu começar o programa, eu perguntei à senhora psicóloga, o que está faltando é família, né? Família, levar as pessoas para ter uma consulta médica. E isso está sendo difícil, né? Que tem muitas mães querendo salvação para os filhos, mas não tem ajuda, não tem como correr. Não tem como. Esses dias aconteceu algo na minha família. Cadê psicólogo? Não tinha psicólogo público. Não tem, não está tendo. Sabe do quanto é difícil, né? Conseguir um agendamento. E aí você tem que levar também o dependente. Às vezes ele não aparece no dia da consulta e vai cada vez mais ficando complicado. E a família sofrendo, criando aquela expectativa e se frustrando, né? Isso, a família sofre demais, porque corre para lá, corre para cá, não há de solução. Então, a pessoa vive na mesmice, porque não temos ajuda suficiente para ajudar as pessoas que estão precisando. E outro ponto que a Claudinha destacou também é a oportunidade, principalmente no trabalho, né? No trabalho, oportunidade, gente, dá emprego para essas pessoas, né? Que precisam sair desse caminho. Olha para essa pessoa como olha para a gente. E não como um bicho. Invisível, né? Invisível, é isso que a gente como precisa bicho. Praticar, né? Não só cobrar das nossas autoridades, oportunidades, para programas de emprego para esse público, não só isso, mas a gente também praticar no nosso coração como ser humano.
Claudinha, obrigada. Volte sempre. Gostou da nossa entrevista? Ficou à vontade? Ela estava nervosa, gente, aqui nos bastidores. Obrigada, meu amor. Um beijo para você. Obrigada também, Aline, pela sua presença, tá?